Bom, até agora nós estamos trabalhando com circuitos que têm resistores, ele está sob o regime de corrente contínua. No entanto, agora nós vamos introduzir, vamos dizer assim, outros elementos de circuito, que são os capacitores e indutores. E o que acontece com elementos quando eles estão no regime de corrente contínua, tá bom? Esses dois componentes a gente tem que levar em consideração, ao contrário do resistor, que eles dissipam energia, né? Até você usa uma resistência para poder tomar banho em um chuveiro elétrico, né? De resistência, claro. Eles não dissipam essa energia, né? Eles armazenam energia na sua forma de campo elétrico, no caso do capacitor, tá? E na forma de campo magnético, no caso dos indutores, tá bom? São conhecidos como na eletrônica de elementos de armazenamento, tá bom? Então vamos lá. O primeiro que nós vamos ver será o capacitor, tá? O capacitor, ele é um elemento passivo no circuito. Então ele não gera energia, né? Ele armazena energia, ele não é capaz de gerar. Então ele é um elemento passivo e ele armazena energia em seu campo elétrico. Tá? É possível calcular, né? Então a gente pode pensar em um capacitor de placas paralelas, né? A simbologia num circuito, tá? Ela é de duas barrinhas, justamente em alusão a um capacitor de placas paralelas, mas nós podemos ter capacitor de formas mais variadas possível. A letra C representa um capacitor. A unidade do capacitor, ela é o Faraday. Então a gente pode ter aqui a unidade, esse aqui é o Faraday. Um Faraday, ele é um valor muito grande, então é comum encontrar nos datasheets desses componentes múltiplos, né, de Faraday. Então você vai ter lá um capacitor de microfaraday, você pode ter um capacitor de milifaraday, um capacitor de nanofaraday, picofaraday, pode ter femtofaraday, attofaraday, tá? São valores pequenos. Geralmente aqui você vai estar trabalhando com nanoestruturas, tá? Algo na escala nanométrica. Quanto é a carga acumulada no capacitor? Vocês viram lá de física 3, né, que a carga armazenada no capacitor, ela é CV, tá? Essa é a quantidade de carga armazenada capacitor. Podemos calcular, no caso de um capacitor de placas paralelas, né, num capacitor de placas paralelas, como o epsilon, tá? A permissividade do meio vai depender do dielétrico que nós temos inserido entre essas duas placas, que multiplica a área dividido pela distância. Quanto maior a área dessa placa, maior a capacitância. Quanto mais distante tiver as placas, menor é a capacitância. Tá? Então, esse é um resultado que nós temos lá da parte de eletromagnetismo. A pergunta que podemos pensar é a seguinte: em um resistor, tá? No resistor, nós vimos o quê? Nós vimos que V é igual a RI, tá? É lei de Ohm. Qual a relação entre a corrente e a tensão para um capacitor? Vamos partir da definição de corrente. Podemos pôr aqui, ó, da definição de corrente, nós temos o quê? Que corrente é a derivada da carga em relação ao tempo. Mas nós vimos que a carga armazenada no capacitor,
ela é dada por C vezes V. Então, no lugar de Q, eu vou colocar C vezes V. Então, nós vamos ter derivada de C vezes V. Bom, a capacitância nós vamos adotar como constante para cada um desses componentes. Então, a corrente ela é igual à capacitância vezes dV. Essa é a relação entre corrente e tensão. Graficamente, nós podemos ter um gráfico onde no eixo Y nós vamos ter a corrente e aqui a derivada da tensão. Então, nesse tipo de circuito, nesse tipo de gráfico, a inclinação é a capacitância, vamos chamar de alfa. Na verdade, a tangente de alfa é igual à capacitância. Né? Bom, vamos partir da equação aqui, ó, dessa equação, e vamos tentar escrever a voltagem em função da corrente. Vamos ver o que nós encontramos aqui. Eu vou passar esse dt para cá multiplicando, tá? E vou dividir, e vou ter o seguinte, vou dividir por C. Então vou ficar de um lado dV é igual a 1 sobre C e dt. Então eu posso integrar isso e encontrar quanto é o valor de V. Vou integrar de quanto a quanto? Vamos fazer o seguinte, num tempo t zero, o meu capacitor ele vai estar sob uma tensão que eu vou chamar de V0. Passado um determinado tempo t, ele vai chegar no valor V de t. Então nós vamos ter o seguinte, integrando aqui desse lado, nós vamos ter V de t menos V0 é igual a 1 sobre C integral desde t0 até t de I, um I que depende do tempo, dt. Porque se o I não depender do tempo, ele sai fora da integral. Então a gente vai colocar que a princípio esse I. Bom, nós podemos falar o seguinte, quem é esse V de 0? Esse V de 0, ele vai ser a tensão em T0, né? Portanto, não podemos escrever então que o V de T0 é igual a carga nesse mesmo tempo zero dividido por C. É esse aqui que é meu V de 0, né? É a tensão ao capacitor num tempo T0. A potência instantânea, potência P é igual a V vezes I, tá? E aqui nós podemos escrever que CV, mas quem é o I? O C veio daqui do I, né? dV dt. Se essa é a potência instantânea, qual é a energia? A energia é a integral, né, da potência no tempo, ou seja, eu vou somar todas as contribuições da potência. Então, se eu pegar a energia simbolizada como W, eu vou ter lá num tempo menos infinito, né, que eu vou considerar isso aqui igual a zero, até um tempo t, eu vou ter que a potência, que varia no tempo, então eu vou chamar esse tempo de tal, até esse d tal. Isso vai ser igual a quem? Quem é a potência? Nós acabamos de ver. A potência é a capacitância, a integral, desde menos infinito até t, de V, dV, d tal. Ah, mas por que você está colocando tal e não t? Só para não confundir com os elementos aqui de integração, tá? Podemos cortar esses dois aqui. Nós vamos ter a capacitância é igual a integral de V dV, né? Onde V aqui vai desde de menos infinito até V. Resolvendo essa integral e considerando que V lá no tempo t igual a menos infinito é igual a zero, nós temos que a energia ela vai ser igual a meio de C. Bom, se a gente partir do princípio que a carga é igual a CV e nós substituirmos aqui dentro, a gente pode escrever energia também como meio de carga ao quadrado dividido pela capacitância. Essas duas equações aqui para a energia, elas representam, tá, a energia armazenada no capacitor. E essa energia pode ser recuperada, né? Uma vez que no capacitor ideal ele não dissipa energia. Já no capacitor real, nós consideramos que ele vai ter um resistor em paralelo com o próprio capacitância, então parte da energia. Bom, tem algumas informações aqui importantes. Uma das propriedades é que o fato da corrente for igual a C dV dt, o que acontece se a gente tiver em um regime de tensão contínua? A derivada de uma constante é zero, então a corrente vai ser zero.
Então, em tensão contínua, a corrente no capacitor é nula, ela é zero, tá? E o capacitor funciona como um circuito aberto. Como eu já disse, o capacitor ele não dissipa energia, tá? Mas ele absorve a potência do circuito, tá? Ele armazena em seu campo. Tá? Um capacitor real ele pode ser caracterizado por um resistor, né? E aqui o capacitor. Esse resistor a gente vai chamar de resistor de fuga, né? E essa resistência de fuga é da ordem de 100 megaohm. Tá? E aqui é o capacitor. Esse aqui é o capacitor que nós temos.